Olá, boa noite. Boa noite a todos. Dando início à minha live domingueira e hoje, Dia dos Pais, estarei falando sobre a paternidade. Vou colocar meu fone, então, vou colocar meu fone aqui, vocês vão ouvir. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá ok? Tá legal? Todos ouvindo bem? Tá tudo certo? Estão... Olá, André. Olá, Sátia. Estão ouvindo bem? Tá bem? O som tá bom? Porque eu tô com o microfone novo. Tô aqui testando. O som tá show. Ok? Que bom. Bem-vindos, queridos todos, a essa live domingueira. Já estamos mal acostumados, né? Todo domingo estamos aqui. Olá, Sátia. Olá, André. Olá, Isabel. Olá, Sônia Assis. Que bom vê-los aqui. Ótimo. Iracema Bacelar, como é que tá, Aracaju? Aliás, você mora em Salvador. Você mora aqui na nossa cidade. Nice Variedades, boa noite. Boa noite, Mônica. Veras é o sobrenome. É Mônica Veras. As pessoas me chamam de Vera, já estou até acostumada, mas é Mônica. Meu prenome é Mônica. Ok? Rosane Oliveira, Daila Taide, as pessoas chegando. Agradecendo a presença de todos, boa noite. Vamos finalizando o nosso domingo de hoje, né? O Dia dos Pais, um dia muito importante. O tema que eu elegi não poderia ser outro. É exatamente sobre a paternidade na contemporaneidade, né? Realmente, alguém está dizendo que é de Senhor do Bonfim, bem-vinda. Seja bem-vinda à nossa live, né? É um prazer tê-los aqui. E dizer a vocês que é um prazer muito grande, é uma alegria muito grande, né, poder falar sobre um tema que a psicanálise se debruça com muito carinho, com muito cuidado, que é sobre a função paterna, né, que tem um especial lugar no estudo da psicanálise e que também faz parte da nossa história, né? Todos nós temos um pai, ou tivemos, ou nos relacionamos com um pai, ou até alguém que nos criou, não importa. Na nossa vida, alguém fez uma função de pai. Como vai, Rodrigo? Bem-vindo à nossa live. Eliana Chagas também. Feliz em vê-los aqui. Nem sempre eu aceno, mas estou vendo todos chegando, né? Que bom que vocês estão assíduos, né? Ou seja, significando que esta comunicação está chegando até vocês, está fazendo eco em vocês. Micheline Canuto também chegando. Como vai, Micheline? Acenar para você e dizer que as pessoas estão chegando. Fomos muito pontuais, né? Então vamos dar um tempinho só para chegar mais gente. E então, o tema da paternidade na contemporaneidade é um tema que me interessa como psicanalista muito, porque nós sabemos pela teoria. Madalena Barreto, minha prima, que bom como está a nossa Aracaju. Lembrança a todos. Sandra Miranda, que bom você também aqui com a gente. Prazer revê-la. Deixa eu acenar para vocês, acenar para Madalena, para Lena, para Sandra, né? Que beleza que vocês estão aqui prestigiando este momento de comunicação tão necessário, mas também tão inusual em relação à minha vida até então, até antes da pandemia. Nunca pensei que eu seria uma pessoa que entraria nesse mundo digital, nesse mundo virtual e que estaria comunicando minhas ideias dessa forma, mas é o que temos para hoje. Então, continuemos nesta live. Então, olhem só, o que é a paternidade? Desde Freud, tá? Obrigada, querida, obrigada, Madalena. Desde Freud, né, que ele já percebia, né, nos estudos, quando ele fez os estudos sobre o complexo de Édipo, que ele realmente ele se debruçou, ele se preocupou muito com esta noção do que é um pai. Ser pai no século XXI não é uma coisa simples, não é algo fácil. É uma tarefa um tanto quanto complexa, porque estamos num mundo muito diferente de um tempo atrás, até do mundo do Freud, né? O mundo que ele viveu no século XIX, muito diferente. O pai ficava na cabeceira da mesa, os filhos
sentados ao lado, a mãe na outra cabeceira. O pai era uma autoridade, o pai dizia a última palavra. Bem complicado hoje, que nós não temos às vezes nem tempo de nos sentarmos na mesa, as famílias, e todos estarem, né, realmente... Ah, tô vendo Rosa, Pedroso, vamos nos encontrar. Vamos marcar um encontro virtual. Loiva, bem-vinda. Nós somos hoje uma família que vive, após o micro-ondas, a comensalidade, né, as pessoas sentadas à mesa, todos no mesmo horário, para compartilhar o que aconteceu no dia a dia, não é usual nas famílias contemporâneas. Depois do micro-ondas, né, as coisas ficaram muito mais diferentes, porque cada um esquenta a sua comida na sua hora, come de pé na cozinha. Ou seja, a família contemporânea não é a família do horário do almoço, do horário do jantar, desses horários marcados, do encontro, das conversas, onde a presença do pai numa cabeceira, a presença da mãe em outra cabeceira era uma tônica. Não quero dizer a vocês que não há famílias hoje que não façam assim. Claro que há, mas não é a maioria. A maioria, não estou falando aqui na pandemia, nesse momento que está todo mundo em casa, muito junto, almoçando junto, fazendo as refeições juntos. Não, no cotidiano pré-pandemia, antes deste momento inusitado que estamos vivendo. Sentar à mesa com os filhos, às vezes era só aos domingos. Era muito difícil o encontro de todos, né, por conta dos horários, os horários não batiam. Então, aquela presença marcante na hora das refeições, o pai, na figura de autoridade, né, ali com aquele olhar sério, circunspecto, o carão de olho, né, aquele pai que olha e que repreende com o olhar, é diferente do pai de hoje. O pai de hoje é um outro pai. É um pai que conversa mais, é um pai que muitas vezes está mais próximo, mas é um pai que às vezes se perde na condição de ser uma figura de autoridade, porque às vezes ele está tão atarefado com o seu trabalho, viagens e no seu dia a dia. Então não é muito fácil paternar, por exemplo, um adolescente hoje, uma criança que está chegando na puberdade. Então, eu gostaria de pensar um pouco junto com vocês, né, quem são, com quem podemos contar os nossos anjos e demônios. Sim, família é o espaço, né, é o espaço de interlocução básico, primitivo e a nossa matriz. É onde está na nossa carteira de identidade. Se a gente olhar na nossa carteira de identidade, a nossa identidade tem o nome do pai, tem o nome da mãe. Né? Não vai ter o nome dos filhos, não vai ter o nome do esposo, do companheiro ou da mulher, não tem, mas é o pai e a mãe, filiação. É a nossa filiação, de onde nós viemos. Né? De onde nós viemos? Nós viemos de qual matriz? Pai e mãe. Vejam bem, vamos começar a pensar no que é um pai desde o momento que aquele homem recebe a notícia de que a esposa está grávida e ele vai ser pai. Primeira coisa que nos chama a atenção é que a experiência, né, de pegar o beta-HCG ou o exame no laboratório, ver que é positivo e sentir que há um ser dentro de si, é dela, é a mulher que vai sentir isso. A mulher sente visceralmente. Como vai, Francisco? Bem-vindo à live. Então, naquele momento, ela tem aquele resultado positivo. Aquilo é uma mudança de paradigma na vida. É um momento de muito impacto para a mulher, é um momento assim de muito... Depende da situação, claro, há situações que são difíceis, mas imaginemos que ela esperava ficar grávida e vem o resultado, então ela se prepara para uma viagem, né? Uma viagem emocional bem diferente do dia a dia. Vamos pensar a marinheiríssima de primeira viagem, que não sabe o que vai acontecer com o corpo, que não sabe como é que as coisas vão realmente se desdobrar nos meses que vão se seguir até o nascimento do filho. Então, ela sente um peso visceral de que porta dentro de si um ser. E o pai, quer dizer, o esposo, o companheiro, o namorado, não importa o que está do lado, o pai da criança, ele recebe um impacto fora do corpo dele. Ele recebe um impacto mental, tipo, eu vou ser pai. Então, mas ele não tem diferença no corpo, o corpo é o mesmo. E ele fica, né, para elaborar essa ideia, vai ter alguém
que vai depender de mim e que eu vou ser uma referência para essa pessoa, menina ou menino, não sei. Então, a forma de receber a notícia da paternidade, da maternidade, do ponto de vista psíquico, difere enormemente por uma questão muito simples, né? O óvulo está dentro do corpo da mulher, dentro dela. Então, aquele óvulo foi fecundado no terço médio da trompa de Falópio e vai se nidar na cavidade uterina, nas paredes do útero. E é ali que o saquinho gestacional vai crescer e se desenvolver, né, até ser um girino, um embrião e finalmente um feto e um bebê, e vai nascer no tempo determinado pelo tipo de gestação que ela vai conseguir manejar e desenvolver dentro dela. Mas o pai, ele tinha um gameta, que é o espermatozoide, e esse gameta saiu do corpo dele e fecundou no corpo da mulher. Então, a sensação de ter dentro de si o filho, do ponto de vista visceral do corpo, é quase que impossível, porque não é no corpo dele que a coisa está acontecendo, que as transformações estão surgindo, que as células estão se desenvolvendo, que um ser está sendo gestado. Mas é mentalmente que ele gesta aquele filho. Então, parabéns aos papais que estão aqui me ouvindo, né, que tiveram o privilégio e a alegria de gestar psiquicamente seus filhos, que durante a gestação de suas mulheres, né, tiveram a sensação da importância e do papel muito sagrado e muito sério de cuidar de alguém para sempre, né, para a vida toda, até que aquele filho ganhe autonomia. Então, eu tenho certeza que no psiquismo masculino o impacto não é menor do que no psiquismo feminino. A notícia de que estou grávida, né, vem um filho aí, vamos ter um filho, não é menor, é apenas diferente no sentido da percepção do homem o que é ser um pai e o que é ser um pai. Então, a tarefa de realmente impulsionar alguém para a vida é dele, é ele que vai se sentir convocado para isto, ele vai se sentir impulsionado para isso, e vem as preocupações, será que eu ganho o suficiente para poder dar conta de todas as despesas, será que eu vou conseguir ser um bom pai? Então, quantos homens que podem estar nos escutando passaram por muitos e muitos conflitos e dúvidas e preocupações e angústias e momentos de tensão imensa. Será que eu vou dar conta da tarefa de ser pai de alguém? Porque ser pai é algo que é forte, é algo que dá uma responsabilidade. Não é uma culpa, uma dívida, é uma responsabilidade. É como se aquele ser vai precisar de mim. Eu tenho que estar bem para poder dar a ele tudo que ele vai precisar, desde os primeiros meses até os primeiros anos, durante a vida toda, encaminhá-lo para a vida. É tão incrível quando a gente vê um pai com seu filho crescido, seu filho independente, o seu filho já totalmente adulto, e ele olha e vê como ele contribuiu de uma forma emocional, de uma forma física, de uma forma psíquica, de uma forma mental, como ele acolheu aquele ser, e aquele ser hoje é um homem ou é uma mulher que vai trilhar pelo caminho da vida. Então, que tarefa bonita, né? Que tarefa difícil, complexa. Por isso que celebrar hoje o Dia dos Pais é muito importante a gente estar celebrando, porque é um momento de introspecção de todos nós que tivemos um pai, né? No meu caso, meu pai se foi já há 5 anos, já vai fazer 6 anos que ele partiu, em 2014, e como é bom saber que a gente tem um pai, né? Quando o pai ainda é vivo, e a gente sabe que a gente conta com aquele pai, que é como se fosse um sustentáculo, né? Aquele rochedo, aquela pessoa que vai nos auxiliar no que a gente precisa. Então, perder um pai é difícil para todos nós, mas é o caminho, faz parte. O pai não fica para sempre, o pai cumpre seu papel, mas ele se eterniza nas ideias que ele passou para a gente, que são ideias que ficam dentro de nós, né?
os nossos pais, os nossos avós, os nossos ancestrais, eles vão partindo, eles vão seguindo a trajetória deles, né? Passando pela vida do ponto de vista cronológico, envelhecendo e partindo. E nós vamos ficando, hoje eu passei o dia todo reflexiva, porque eu me lembrei de muitos momentos da minha relação com meu pai, momentos difíceis, momentos alegres, momentos complexos, momentos inesquecíveis, né? Então a memória afetiva, ela tem isso, ela traz isso para nós. A memória afetiva mostra que o nosso inconsciente é atemporal. Tem gente que está falando que a internet está falhando, é a Loiva, mas a minha internet está show. Eu não sei como está para vocês, me dê um feedback aí, porque a minha está beleza. Eu estou vendo fluindo. Vocês podem me dizer como é que está a internet para vocês? Essa pessoa, a Loiva, nossa colega do NAPS, está dizendo que a internet dela está falhando. Ela deve estar em Itacimirim, porque quando está em alguma praia, a internet às vezes não é 100%. Mas em Salvador, você está em Itacimirim, Loiva, se tiver em Itacimirim, talvez seja o sinal, né? Mas aqui está ok. Vocês podem me dar um feedback se está ok a internet? Está direitinho? Vocês estão conseguindo ver? Está ótima? Então estão dizendo que está ótima. Está normal. Então é a sua internet, Loiva. É porque se você tiver em Itacimirim, a internet não deve estar boa por aí, não. Bom, voltando. Então eu passei um dia reflexiva, pensando nesta live, pensando no meu pai, pensando nos momentos maravilhosos que passamos juntos, rememorando, trazendo a memória afetiva. Ela é genial, porque ela traz para aqui, traz para hoje aquilo que já aconteceu e é capaz da gente saborear e a gente até se sentir com aquela idade daquilo que a gente lembra. Isso é fantástico. O que mostra que o nosso inconsciente não é cronológico, ele trabalha com o kairos, que é o tempo do afeto. Não é o tempo do relógio, é o tempo que não é cronológico, é o tempo lógico. Então, hoje, a gente pode lembrar dos nossos pais, quando éramos pequenos, quando éramos adolescentes. Trazer isso para a realidade é um privilégio. É poder realmente ter uma história, porque só vive quem faz história. Não vive quem não tem história. Então, o passado é muito bacana para poder presentificar a nossa história. Então, hoje, eu passei o dia pensando no meu pai, nas conversas dele, lembrando da voz dele, do timbre da voz dele. Ele era um cantor, ele cantava, ele tinha uma voz linda, era um tenor. Então, eu lembrei do tom da voz dele, né, e fiquei lembrando de muitos momentos interessantes da nossa vida e, ao mesmo tempo, me abastecendo no tempo presencial com coisas que aconteceram em tempos há muitos anos atrás, 30, 40, 50 anos atrás, e é como se fosse hoje, porque quando a gente traz para a memória, tem um peso de verdade, tem um peso de realidade, tem um peso de que é hoje, que é no momento atual, para mostrar que tempo é algo muito relativo. Passado, presente e futuro se conjugam quando a gente está conectada com o desejo, com o afeto, com as coisas boas, com as lembranças boas. Até as lembranças ruins, elas são interessantes, elas são importantes porque a gente vê que passaram. As coisas ruins não ficam para sempre, não ficam, como as boas também não ficam. Então isso é uma grande alegria de que esta pandemia também não é para sempre. Se dar conta de que isso é um time na nossa vida, um momento de arrumação interna, mas que a vida vai seguir e que a gente não vai ficar confinado para sempre, com máscara para sempre, isso vai passar. Mas perceber isso é ter a sabedoria de olhar para o passado e ver que momentos que eram tão difíceis naquela época também passaram, também fluíram. E o tempo é outro. E a vida não para. E é vida que segue. E é sempre para frente. E Pai, é isso. Obrigado pela presença de pessoas queridas aqui. Rosali Cavalcante, Elinalda, Ana Dremer, Ana Paula Dremer, a Fabiana Moedo. Vi que algumas pessoas passaram aqui e que eu não falei. A Mari Lima, né? Ione Santiago. Bem-vindas todas à minha live domingueira. Tânia Galvão. Que bom que vocês estão presentificando na minha live e mostrando de que vale a pena eu continuar. Vale a pena. Então, vejam bem. A vida é uma sequência temporal. A vida é tempo.
Mas a vida também é conexão de afetos. Eu sou muito feliz com a psicanálise. Eu digo a vocês que eu me identifiquei tanto com essa abordagem teórica, tanto com esse saber, porque Freud, ele foi genial quando ele descobre que não é penso, logo existo, cogito cartesiano, não é o pensamento, não é a intelectualidade, não é a cognição que vai dar conta da nossa história, da nossa vida, mas é o desejo, é o afeto, é o sentimento, é como somos nos nossos afetos, mais do que como somos quando pensamos, mas é o nosso afeto, é o sentir que é o combustível do nosso psiquismo. Então é o desidero, ergo sum, é o desejo, logo existo, eu existo porque desejo. E quando eu compreendi, através de Lacan, que o desejo nada mais é do que um movimento do sujeito na direção de algo que está no horizonte, que é um objeto perdido, dá para a gente perceber que quando a gente se refere, quando a gente rememora a nossa relação com os nossos genitores, né, com aqueles que nos trouxeram a vida, a gente vai perceber que o que estava sempre em jogo era essa dialética do desejo. Era sempre foi assim, né? Desde que eles decidiram ter um filho e que eles desejaram antes de nós e que nós viemos. E que a partir de agora, que somos aqui bebês, nós somos elementos do desejo deles. Mas como diz Lacan na sua sabedoria, mas o desejo do sujeito é o desejo do grande outro. Eu estou aqui hoje homenageando esse grande outro primordial, Pai. Pai, um ser de desejo nas nossas vidas. Eles desejaram o melhor para nós, nem sempre acertaram, às vezes falharam, às vezes erraram, às vezes pisaram na bola mesmo. Não importa. Importa é que eles queriam acertar. Eles queriam fazer o melhor, mas às vezes eles não podiam fazer o melhor. E é sobre isso que eu gostaria de falar. É para esses pais que falharam, esses pais que claudicaram, esses pais que fizeram tudo de forma atrapalhada, que fizeram com que seus filhos não se sentissem seguros na vida, esses pais que tentaram fazer o possível e o impossível, mas não conseguiram. Esses pais, eles têm um lugar. Ele tem um lugar no psiquismo dos seus filhos. Seus filhos têm um lugar no psiquismo deles. Se a estrutura do filho ficou comprometida do ponto de vista psíquico, se o filho ficou um pouco inseguro por conta deste pai que claudicou, porque a pergunta é qual é o pai que acerta o tempo todo? Esse pai não existe. O pai claudica, o pai falha, o pai erra, o pai é humano. O pai não quer repetir, mas às vezes faz com o filho o que o pai dele fez com ele. Ele repete a história, querendo fazer diferente, ele faz igual. A função paterna é uma função de organização psíquica do filho. Mas como toda função, ela pode claudicar, ela pode, vamos dizer assim, ir por um caminho que não é o mais adequado. Ela pode ser muito autoritária e criar traumas no filho, sofrimentos psíquicos. Ela pode ser displicente, ela pode ser negligente, ela pode deixar o filho desamparado também. Essa função paterna vai falhar sempre. A psicanálise nos ajuda a perder a inocência de que as coisas não são tão redondinhas como deveriam ser. No que é do ponto de vista do humano, o que a gente vai encontrar são dificuldades, são tropeços, percalços. Mas isso não impede que a gente se desenvolva, porque apesar de tudo isso, o humano tem uma capacidade fantástica de dar novos sentidos, mesmo às falhas desta função, que é a função paterna. Uma função primordial e inaugural na entrada do sujeito no mundo. O pai alavanca o filho para a vida. O pai deveria apostar na competência do filho, na possibilidade do filho construir uma vida íntegra, uma vida digna. O pai, para educar,
não precisava só criticar, só mostrar que o filho não consegue sempre, mas o pai precisaria apostar, o pai precisaria impulsionar, o pai precisaria dar um crédito de confiança a seu filho. E por que é tão difícil, muitas vezes, um pai funcionar bem? O pai erra, não querendo errar, mas querendo acertar. Mas só que nós analistas sabemos que muitas vezes nós não fazemos, nós humanos, não fazemos o que queremos, fazemos o que dentro de nós funciona, a revelia do nosso desejo. É o nosso funcionamento psíquico que muitas vezes rege uma determinada ação. Aquele pai não queria fazer com o filho o que o seu próprio pai fez com ele, mas ele termina fazendo. Ele não queria ser daquele jeito, mas ele termina sendo. Aquele pai se atrapalha na hora de dizer a lei o que deve e o que não deve, porque ele também estava confuso em relação aos códigos de valores. Ele viveu uma experiência difícil, por exemplo, com seu pai. Ele foi uma criança que sofreu muitas acusações do seu pai. Ele não teve uma relação boa, positiva, alegre, companheira com seu pai. E agora ele é pai e ele imagina fazer bem diferente do que ele recebeu. E, como diz a música, como os nossos pais, ele termina fazendo algumas coisas que ele não queria fazer. E ele termina vendo que ele está repetindo o que seu pai fez com ele. E ele se pega nessa angústia de que o filho, que ele já sabe o que é que se sente quando um pai faz determinada coisa que ele sofreu na pele, e ele se sente mal porque ele acha que o filho vai viver o que ele viveu. Mas uma notícia boa é que sempre podemos consertar as coisas. Essa é a grande notícia. Não tem função paterna que claudique, que não tem uma segunda chance, nem que seja no final da vida. É tão importante o resgate de uma relação com um pai que está difícil, que está rompida, mas que num determinado momento da vida, talvez mais velhos, aquele filho se reencontra com aquele pai. E que reencontro incrível, fantástico, onde ele encontra e ele ressignifica todas as perdas daquela relação. Então, é para o papai que se atrapalhou muito que eu queria falar essa live de hoje. O pai que não acertou sempre. E é todo pai. Nem sempre é para acertar. Nem sempre é para ser perfeito. Às vezes, o pai diz coisas que nos incomodam muito. Eu ouvi também coisas de meu pai muito chatas e que eu não gostava na época, mas que hoje eu tenho uma outra percepção. O tempo, a idade, a maturidade faz a gente entender, a nossa análise faz a gente perdoar esses pais que às vezes fizeram coisas que não eram legais, porque a gente consegue ver de outro lugar. A gente consegue entender que não é o que ele queria, talvez, é o que ele podia fazer, dadas as suas circunstâncias, do seu estado psíquico da época. Temos que pensar que tudo é transitório, tudo é efêmero, tudo é impermanente e que as marcas de afeto é que podem ser permanentes e as marcas do afeto negativo podem ser transmutadas e não serem permanentes se nós quisermos. Afetos ruins, como mágoa, ressentimento, dores, tristezas, desencanto, decepções, cabe a nós dar o peso de permanência ou de impermanência a esses afetos. E quem é o pai? Quem é este que está nesta função de separar o bebezinho da mamãe e jogar o bebê no social? Eu pensei muito em algumas coisas, principalmente na ideia da paternidade contemporânea complexa deste mundo sem limites, no dizer de Jean-Pierre Lebrun, ou seja, gozar a qualquer preço. O pai contemporâneo está dentro de um mundo onde tem muitas possibilidades, onde muitas vezes a voz dele não tem força, onde ele vira um pai fraterno, um pai que é dito pela esposa como o filho mais velho,
Parece que o pai virou o brother e por ser o brother ele não tem mais lei. E quando ele dá a lei, é uma lei muito dura, muito cruel. Ele não sabe a baliza de falar com autoridade, não com autoritarismo. Ele não entende que a autoridade pode ser falada com mansidão. Ele grita, ele berra, ele destrói. Muitas vezes ele desconfigura psiquicamente seu filho, ele bota o filho para baixo porque ele acha que assim ele é respeitado. Ledo engano. O autoritarismo só faz gerar o desrespeito. O autoritarismo só faz gerar a revolta, o mal-estar, a angústia, a dor, né? Exatamente a rebeldia, a transgressão. O autoritarismo não educa. É como a rigidez. A rigidez é mãe da insegurança e avó do fracasso. Frase minha. Mãe da insegurança e avó do fracasso. A rigidez não é o rigor. Pai, você pode ter rigor, você pode ter autoridade, mas evite a rigidez. Evite o autoritarismo, porque não levam a nada. O grito só leva à revolta. O grito não leva à obediência. Pai contemporâneo, entenda o que significa um filho obediente. O que é a obediência? Do que se trata esta palavra? Vamos à etimologia, adoro a etimologia das palavras, vamos ao latim, vamos ao grego, vamos de onde a palavra nasceu, o que é que ela quer dizer. Obediência não é submissão, obediência não é baixar a cabeça, obediência não é humilhação. Obediência, palavra-chave, pai do século XXI, obediência, vem do latim ob audirem. E o que significa ob audirem? Incrível! Significa escutar com atenção. Obedecer é escutar. Obedecer não é se submeter, é escutar. Um filho obediente é um filho que escuta. E o que é um filho que escuta? Um filho que empresta os ouvidos ao pai. E a palavra do pai tem peso para ele. Por isso ele obedece. E ele não obedece porque ele é humilde, ou porque ele está humilhado, ou porque ele é submisso, ou porque ele é subalterno. Ele obedece porque ele escuta pela ordem do afeto. E quando o pai diz não, ele entende que aquele não, mesmo que ele não aceite, mas que o pai quer o melhor para ele. Porque o não é uma palavra organizadora da subjetividade. O não, ele é muito rico na sua essência. Quando o pai diz não, não é para coibir, não é para punir, não é para deixar o filho triste, frustrado, é porque ele está cuidando. Aquele não, dentro da perspectiva do ob audirem, do escutar com atenção, escutar atentamente, aquele não é uma palavra de organização psíquica. Porque não é o sim quem organiza, é o não. E aí o que é que nós vivemos? Vivemos uma experiência que vem dos anos 70. Vamos voltar ao movimento hippie, vamos voltar aos beatniks, os festivais de rock. Anos 70, sexo, droga e rock and roll. Então os pais dos anos 70, os pais que viveram a experiência do Nirvana, né, dos festivais, de que é proibido proibir, Maio de 68, revolta dos estudantes na Europa. Então vamos curtir a vida, vamos romper com a repressão. A vida é para ser vivida sem limites. Essa experiência transformou o não naquela época numa palavra aversiva. Parece que a palavra boa é o sim, pode tudo. Então esse pai que veio da experiência dos anos 70, da psicologia moderna, que infelizmente ditou umas regras na época, é proibido proibir, tudo dá trauma,
Não vamos fazer isso para o filho não ter trauma? Não se pode castigar? Não se pode proibir? Chegou a um extremo de uma geração laissez-faire, pode fazer qualquer coisa. E essa geração ficou desamparada. Essa geração ficou usurpando o saber do pai. É aquele pai que explica tudo, que dá o castigo, que dá a punição e explica por que está dando, negocia com o filho negocia o tempo do castigo, o filho diz, não, meu pai, peraí, eu vou dizer qual é o castigo que você tem que me dar. Então, esse pai teve a sensação de que ele estava sendo um pai moderno, mas esse pai moderno, ele engancha em determinadas situações que não são as que deveriam acontecer. Por exemplo, ele explica tudo. É o pai da explicação, é o pai que explica o saber total para o filho. E na autoridade, nem todo saber pode ser explicitado com todos os detalhes, porque o filho usurpa esse saber e ele fica detentor do saber e insubmisso à lei desse pai. Então não adianta explicar para um bebezinho que vai botar o dedo na tomada, uma menininha de 2 anos, que ela ali passa uma voltagem de não sei quantos amperes, não sei quantos volts. Não pode explicar. Tem que coibir. Precisa dizer, não pode. Pegar a mãozinha dela com firmeza, dizer, faz mal para você. Eu sei o que é o melhor para você. Por isso não vem. Pai da contemporaneidade, o exercício do não é o exercício do afeto. O limite, ele só é completamente ajustado quando ele está repaginado pelo afeto. Limite com afeto e com palavra é a trilogia possível para a educação do século XXI. Não é só afeto. Afeto só deixa a criança imperadora e o pai súdito. Nós vemos crianças imperadoras e pais súditos. Pais que servem os filhos, que os filhos decidem tudo. Decidem o local das férias, a escola que querem estudar, a roupa que vão vestir, são pequenos. É como se os pais tivessem medo de magoar, de traumatizar, receio do filho não gostar dele. Porque fica tanto tempo longe dos filhos que ao chegar em casa, permite que o filho faça tudo. E não pode, porque o filho fica sem limite. Porque o pai não sabe dar limite, o pai tem medo do limite. O pai associa limite com trauma, associa limite com coisa ruim. Não é bem assim. Não é o autoritarismo, é a autoridade que respalda, é a autoridade que acolhe. Que no momento que eu digo não para você, é porque eu sei, enquanto pai, com a minha experiência, com o meu tempo de vida, com tudo que eu já passei, que isso que você está querendo neste momento não é o melhor para você, mas vai haver outro momento onde isso vai realmente caber, mas agora não pode. E você aceitando o meu não, você está aceitando que eu estou cuidando de você para te proteger, para te amparar, para que você não sofra, para que você seja alguém completamente realizado no futuro. Eu estou aqui para isso. Então, escutar isso, né, e poder escutar um filho que escuta esse não do pai de uma forma visceral, porque ele entende a intenção do pai, ele entende o desejo do pai, ele entende que aquele não, ele vem coberto pelo manto do afeto e do manto da palavra. Então é como se a gente tivesse um tripé que pudesse ser trabalhado dia após dia. É trabalhoso educar. Não tem coisa mais difícil, mais complexa, mais sem ter manual de instrução do que educar filho. Como se diz no popular, não vem com manual de instrução. Então, às vezes, o que serve para um filho não serve para outro. O que funciona para um, que tem uma determinada personalidade, com o outro não dá certo. Educar é muito trabalhoso. Educar é uma das tarefas mais complexas para o ser humano, porque nunca sabemos como o outro vai escutar, como o outro vai agir, como o filho vai ser enquanto adulto. É o tipo do trabalho que a gente não sabe, né, o que é que vai acontecer, mas eu digo a vocês
que educar é que nem agricultura. O agricultor, na sua sabedoria, né, simples, ele sabe que se ele planta banana, não vai nascer maçã. E se ele planta abóbora, não vai nascer tomate. Porque ele confia na semente. Ele confia na semente. E ele sabe que no tempo certo vai nascer o tomate. No tempo certo vai nascer a maçã. Ou seja, ele confia na semente. E nesta metáfora, o pai tem que confiar na semente das suas palavras. Ele precisa confiar na sua semeadura, no que ele está plantando no psiquismo do seu filho, como ele está cuidando deste psiquismo, como ele está realmente se dedicando a este filho. Eu estou querendo saber de vocês se a internet está ok, porque como está, as pessoas não estão mais falando, eu não sei se a transmissão continua de qualidade, está tudo ok, vocês podem me dar um feedback, se está tudo funcionando, alguém pode me responder, porque às vezes eu fico com a impressão que travou. Então, boa noite, vale sempre a pena. Então é porque não estava passando, mas vocês estão... Tem muitas mensagens que não passaram, a transmissão está boa. O que é que vocês podem me dizer agora? A transmissão está boa? Hein, pessoal? Como está a transmissão? A transmissão parou, travou? Como está? Como está agora? Vocês podem me dar um feedback? Está tudo ok? Está tudo direitinho? Estão dando palmas? Então, é porque eu não estava vendo a mensagem de vocês. Eu fiquei achando, que ótimo. Então, Caixinha, você está aí. Que ótimo, Gabriel. Assinar para você. Esperança. Agora é que eu estou vendo. Thaís Miranda. Que bom, Thaís. Prazer revê-la. Ótimo. Está tudo andando. Eu fiquei preocupada. Parou minha tela. Perfeita reflexão, fantástico, estão gostando, que bom, estou feliz, então está tudo certo. Então posso continuar. Eu falei, né, exatamente desse tripé fantástico, muito bom, e esse tripé fantástico pode nos ajudar. Tânia Porto, sempre muito bom lhe escutar, e eu também, Tânia, muito bom escutar vocês na sexta, é bom demais, esse encontro nosso foi assim, surreal, esse encontro de tantos anos, é tão bom. Então esse encontro aqui é um encontro realmente que me fortalece o espírito. Vocês não querem saber como isso é terapêutico para mim. Ver vocês e ver que eu estou podendo contribuir me dá uma alegria inenarrável. Eu fico muito feliz com isso. Então eu estou falando de um tripé importantíssimo para criar filhos. Pais, escutem bem. Esse tripé ele está construído através de 3 palavras. A primeira palavra chama-se afeto. Afeto. O afeto é tudo. Somos seres de afeto, vivemos do afeto, precisamos. Oi, Dulce, boa noite, bem-vinda à live. O afeto nos dá ânimo, o afeto nos fortalece, nos reconhece, sabermos que somos amados pelo nosso Pai, né? O pai saber que é amado pelos seus filhos. Quantos pais hoje celebraram com muita alegria esse dia, né? O afeto é fantástico. O afeto nos dá esse envelope de carinho, esse envelope de cuidado que nos é confortável a gente estar envelopado pelo afeto do outro, não é verdade? Então, primeira palavra, o afeto. Então, pais, sejam afetivos para valer com seus filhos. Não tenham vergonha de manifestar o afeto, dizer que eu te amo. Abracem, acolham, curtam. Sintam-se convocados para a sensação de exteriorizar o afeto, de poder revelar o afeto. Confessem o amor de vocês pelos filhos, confessem. Quantos pais têm vergonha de dizer que amam porque são machões, são machistas? O pai nunca falou para ele que amava ele mesmo, então como é que ele vai dizer que vai amar o filho? Ele tem vergonha de dizer que ama. Meu pai era um pouco assim, eu sabia que ele me amava muito, mas ele tinha vergonha de manifestar o amor em palavras, ele manifestava em ações. Mas um belo dia eu digo assim: meu pai, exercite, fale, eu te amo. E ele, meio sem graça, falou: eu amo você, minha filha, mas com muita vergonha. Eu entendo
Eu entendo porque hoje eu entendo como é difícil para homens de antigamente, né? Meu pai nasceu em 1930, dizer eu te amo para uma filha, dizer eu te amo para um filho. É quase como se fosse impossível, né? Não é uma coisa fácil. Então, a gente percebe que a criança precisa de bordas. Sim, toda criança, Fabiana, precisa do limite. Então, isso que eu estava falando, o afeto sozinho não funciona sozinho, não. Ele não pode ficar solto só no afeto. Passando a mão pela cabeça, a criança não vai ter a baliza do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, para onde pode ir, para onde não deve ir. O afeto conjugado com o limite vai dando um contorno de mais consistência emocional, simbólica para a criança. E a criança sabe que ela tem alguém que protege. Não só ama, mas também cuida, protege e sabe o que é melhor para ela. Então, isso é importante. Limite é uma palavra fantástica. Limite com afeto. É possível. O limite com afeto, ele é muito mais compreensível para a criança, muito mais aceito, a criança consegue assimilar com muito mais propriedade quando o limite vem envelopado do afeto. Porém, tem uma terceira palavra que é palavra diálogo, conversa. Ou seja, vamos conversar, minha filha, vamos conversar, meu filho, vamos colocar os nossos pontos de vista, como é que você está se sentindo, como é que eu estou me sentindo diante dessa situação. Fale o que você está pensando. Eu vou falar também o que eu estou pensando, mas eu quero lhe dizer, e diz o pai para o seu filho ou sua filha, que isso que a gente está aqui é pensando no melhor para você. Então faz parte desse processo complexo que é educar. Os pais são os primeiros educadores da vida dos filhos, os educadores domésticos, porque depois vem a escola, com a educação social, mas a primeira semente foi colocada em casa. Os primeiros nãos foram ditos em casa. E a criança que recebe essas palavras que vão ser proferidas pelos pais tem um peso subjetivo muito intenso, porque é o pai que falou, foi a mãe que falou, foi o pai que explicou, foi o pai que ensinou, foi o pai que disse, vá por aqui ou vá por ali. E a criança chega na escola já com essa caixinha de ferramentas, de nãos, introjetados pela educação doméstica. A velha, saudável, maravilhosa, inesquecível educação doméstica. Costume de casa, vai à praça. Aquilo que não é ensinado em casa, a criança vai exercitar no social e vai dar trabalho no social. A criança precisa ser educada primeiro pelo pai em casa. São as primeiras balizas de limite e de construção da cidadania. A cidadania se constrói em casa. Pais, cidadãos de bem, honrados, vocês estão construindo cidadãos também. Vocês estão construindo grandes cidadãs e grandes cidadãos, pessoas que vão para o social fazer diferença. Vocês são educadores domésticos. É com vocês que a bola está. Não adianta uma escola boa se a educação doméstica é falha. A escola está impotente diante da internalização de limites que não foram colocados em casa. Quantas vezes eu escuto, não é, de professores ou até de analisantes que trabalham com a educação, como está difícil educar as crianças na escola, porque as crianças, às vezes, em casa, mal educada. A criança não tem o educador doméstico funcionando, o pai não tem tempo, o pai terceiriza. Vai ser reconectado. O vídeo pausou um pouco, mas agora reconectou. Então, o pai terceiriza a educação para a escola. E é na escola que essa educação não pode ser introjetada, porque essa educação da escola é uma educação formal, não é a doméstica, não é aquela que é construída no seio familiar. É lá que é a matriz educativa básica da vida. É na nossa casa que a gente aprende as palavrinhas da boa educação. Por favor, obrigado, me desculpe. São os pais que precisam pensar que estão construindo a cidadania dos filhos.
Não importa que o grupo desconstrua, não importa que as outras crianças estejam muito mal educadas, mas seu filho, você garante. Não tenha receio da força do grupo. Quando as bases psíquicas são bem internalizadas, o garoto vai dizer: eu não vou fazer isso não, porque meu pai me disse que isso não é bom. Ele vai ter o afeto amalgamado com o limite. Na adolescência ele vai desistir, não vai querer droga, porque ele vai ver que aquilo não é bom para ele. Ele não vai precisar de nada que o tire da realidade, porque ele está amparado. Ele tem um respaldo familiar. Pais, não tenham medo das drogas, tenham medo do que falta num filho que precisa usar droga. Não é a droga é um objeto. Mas existe uma mão que pega a droga e essa mão pertence a um ser que sofre, que está triste, que está em sofrimento psíquico e encontra naquele objeto, o bálsamo da sua dor. Não tenha medo da droga, não tenha medo do grupo que usa droga. Tenha medo e receie e lute para poder ouvir seu filho, para poder estabelecer esse canal desentupido, que o canal tem que estar desentupido entre pais e filhos. Canal entupido, gente, dá problema. Daqui a pouco é o analista que entra em cena. Não vamos terceirizar as questões domésticas para o social. É muito importante que cada pai tome posse da sua autoridade, da sua força e do seu afeto. Vocês confiem em vocês. Vocês querem o melhor, funcionem assim. Palavra, limite, afeto, diálogo, conversa, acolhimento, escuta. Vocês precisam escutar e não apenas ouvir. Escutar é mais do que ouvir. Ouvir é audível, escutar é compreender, é acolher, é colocar dentro a palavra do outro, é assimilar, é tentar ver o que é que o outro está sentindo, é se colocar no lugar do filho, é perceber o que o filho está passando, é empatizar com o filho. Pais do século XXI, pais contemporâneos, vamos aproveitar essa pandemia para dar uma reciclada na relação com seu filho. Já que existe essa presença tão hiperconectada no dia a dia, bora trabalhar mais no afeto, vamos trabalhar mais no limite, vamos trabalhar mais nas palavras, nas trocas subjetivas, nos encontros, nas conversas, no dia a dia. É por isso que temos que aproveitar este momento como um momento de transformação, um momento que é um verdadeiro trampolim para um outro momento, um momento que é um momento de aprendizagem. Estamos aprendendo todos, estamos amadurecendo todos, estamos envelhecendo no amadurecimento psíquico desta vida virtual, inusitada, inenarrável, não compreensível, nunca pensada. Mas por que não usar este parênteses da nossa vida como um parênteses de arrumar a casa, literalmente, arrumar a casa interna, arrumar a casa externa, arrumar as relações. Pais queridos, aproveitem o dia de hoje para pensarem na paternidade, não só como a celebração romântica de ser pai, mas no exercício valente, valoroso, corajoso, destemido de cuidar de alguém para muitos e muitos anos. Que vocês possam ter, nestas minhas palavras, a força que vocês precisam para verem onde falham, para melhorarem, para ressignificarem, para repaginarem posições, ideias, né? Coisas que eram antiquadas, que podem ser mais modernas. O filho está precisando de um pai que se recicla. O filho está precisando de um pai que se interroga. Perguntaram uma vez a um grande psicanalista: como é que faz para educar filhos? Tem alguma escola? Tem alguma aula? Tem algum curso que eu posso fazer para educar bem meu filho? E esse analista disse: olhe, não tem escola para educar filhos, não tem escola para pais. Tem o seguinte: se você se analisar, se você se cuidar, se você se compreender, se você conhecer quem você é, seguramente você será um grande pai.
Faça uma análise. Procure uma escuta para você. Se você se escuta, você sabe escutar o outro. Então, essa resposta deste analista, que é muito sábia, é de que precisamos nos escutar sempre primeiro, para podermos escutar o outro. Então, pais contemporâneos, pais do século XXI, não é difícil ser pai. É possível, é muito agradável ser pai. Mesmo neste século tão complexo, neste mundo líquido que vivemos, nessas relações tão fluidas e complicadas, mesmo com todas as dificuldades da contemporaneidade, nada sobrevive, nada resiste ao afeto, à palavra e ao limite com este envelope de carinho, de proteção e de cuidado. A criança se sentindo cuidada, se sentindo amparada, se sentindo amada, ela vai ser obediente, ela vai escutar com atenção, porque ela sabe que o pai cuida, e se cuida, protege, e se protege, precisa dizer não. O não é uma palavra organizadora da nossa realidade psíquica. Senão, estaríamos na barbárie, onde só o sim era a palavra proferida. O não constrói a civilização. O não é superegóico. E o superego, uma instância psíquica, ela baliza a realidade. E o id, que é a nossa instância do puro prazer, ele precisa ser domado. Então, o superego, acionado pelo ego, do ponto de vista da metapsicologia, traz o não como uma palavra educadora, formadora de psiquismos saudáveis, de pessoas ativas e realizadas para a vida. Ou seja, papai do século XXI, se cuide, porque sua missão é muito importante. E o não que você diz hoje, seu filho vai agradecer amanhã. O não com cuidado, com carinho, com sabedoria, com propriedade e tendo internalizado que é preciso dizer não para poder ele se sentir amado por você. Então, eu termino a minha live de hoje desejando um final de domingo muito feliz para todos os pais que estão assistindo e todas as mães que estão assistindo com seus esposos e todos os filhos que estão assistindo, os que têm seus pais vivos, os que não têm seus pais vivos, que eu possa ter trazido palavras de ânimo para vocês, né, de ânimo, de alegria, de entusiasmo, porque o objetivo das lives clínicas não é só trazer os problemas, mas é tentar ver saídas estratégicas para as nossas vidas. É possível. Essa pandemia tem sido um grande aprendizado, é um não redondo que nós recebemos em relação a muitas coisas, mas estamos sendo cuidados, né? Esse não, essa borda que nos impede que a gente saia sem máscara, que a gente saia de qualquer jeito para o social, também está nos fazendo ser mais obedientes, ouvindo com atenção os nossos limites. Tenha uma semana maravilhosa a partir de amanhã e segunda que vem eu estarei falando na minha live provavelmente sobre as relações afetivas na contemporaneidade, mas vocês vão ter notícias. Obrigado pela presença de todos mais uma vez, fico muito feliz em vê-los presentes nessa live e agora vou encerrar desejando boa noite a todos. Antes que o Instagram me derrube, eu encerro no tempo certo, desejando uma feliz semana e até domingo. Beijos!